chatão aqui na questão de... Ó, quem tá chegando aí? E aí, Constan, tudo Tá bem? bom? Tudo jóia. Sou novato, esse Tudo, daqui já é tudo bem? profissa. Tudo. Hã? Eu sou novato aqui, você já é profissa. Mas eu nunca puxei uma live, eu também nem sei quais botões apertar. Mas a Ah, gente vai se virando, né? nossa, eu me sinto... Desculpa a palavra aí, pessoal, mas é meio cabação aqui. Ai, ai, ai. Bom, E aí, pessoal, Constan? quer começar? Pode Vamos? ser? Pode, né? Sim, Sim, tem vamos tempo. lá. Bom, para quem não me conhece, aí pessoal, eu sou o Constâncio, sou diretor atual, estou como diretor de marketing aqui da Anicer, e hoje a gente vai falar um pouquinho com o Juan, tá? Foi o meu antecessor aqui, ele passou o bastão para mim, Aham. e a gente vai falar um pouquinho sobre o caminho da digitalização na cerâmica vermelha, tá? O Juan, para quem não sabe, ele é o sócio e diretor da Pauluze e hoje ele está comandando o Auge. Tá mandando ver. Para quem não conhece o Auge, é basicamente o Pokémon Go aí da construção civil. Fazendo sucesso aí. Bacana. E vai falar um pouquinho, tá? Quer Mas, contextualizar o mas a pessoal? cerâmica é a minha raiz, né? É. Afinal, o Algin nasceu disso, né? Foi. Por onde você chegou, né? Todo o caminho, né? Você Sim, extrapolou um pouquinho até onde a gente imaginava, você tá sim. o Netão aqui mandando um oi pra Ó, você. Neto, grande abraço aí pro Neto, para todos presentes aí. Ah, então, Bacana, Constância. você extrapolou mais do que todo mundo imaginava onde chegaria, né? É, mas assim, as coisas vão acontecendo, e acho que é isso um pouco do que a gente vai falar hoje, né? É, um pouquinho do que o caminho que a gente trilhou. Você foi muito mais além aqui do que conseguir chegar. Aí, mas usar o seu ser de referência é legal no mercado. Eu acho que dentro e fora do Brasil, hoje você é ponto de referência pra gente. Isso que é Pô, bacana. obrigado, mas enfim, hoje vamos falar então sobre quais são as coisas, né, que, que as pessoas podem ir conectando de ideias, as coisas que estão acontecendo, como aproveitar cada momento, né? Sim. E acho que é um assunto bem bacana ali para a gente tratar, principalmente porque faz anos, né, que a gente vem prestando atenção, né, Sim. nessas novas dinâmicas de mercado e o que o mercado tem falado a respeito. Então acho que vai ser bem bacana poder compartilhar um pouco assim de como foi essa vivência assim, né, do que a gente passou. E entender também, acho que é legal assim, passar para o pessoal aqui entender que essa questão da digitalização, seja Revit, BIM, enfim, tudo isso daí, é uma consequência de um trabalho que vem lá de trás. Né? Não adianta nada, Exatamente. sabe? O desenho é o mais fácil, né? Fazer os bloquinhos, coisinha bonitinha é o mais fácil. O difícil é penar tudo antes, né? Então vamos falar Sim. um pouquinho disso daí. Só para quem contextualizar um pouquinho, hoje a gente vive no mercado que ele pega o BIM, né? A questão do BIM não é simplesmente você construir uma maquetezinha 3D bonitinha, não é isso. É um processo de projeto. Né? Esse processo de projeto ele parte desde um princípio que é você ter todas as informações possíveis e inimagináveis antes de você construir a edificação. Antes de você tornar realidade esse projeto. Independentemente se é uma Uhum. casinha de 3 quartos, se é um complexo hoteleiro gigantesco, uma indústria de maquinários pesados, enfim, você ter o conhecimento de ponta a ponta antes de construir para eliminar o máximo possível de erros. E para isso passa essa coisa das informações, dos dados, né? E foi aí que começou, Uhum. acho que a nossa história, aí atrás da correria dos dados, que levou a manual, depois do manual você traz aí sim a biblioteca, depois da biblioteca aí você foi extrapolando, né? Aí você É que aí abre possibilidades, mas é, vamos lá, vamos começar lá do início, né? Acho que a gente precisa voltar ali para 2012, possivelmente. 2013. É.
2012 foi quando a gente recebeu a primeira ligação assim de um cliente pedindo um ensaio. E, e a gente sempre procurou assim ter os ensaios dos produtos e tal. Mas aquele ensaio em específico a gente não tinha, né? Que era um ensaio acústico com, acho que não me lembro exatamente o revestimento naquela época, mas a gente sempre foi uma empresa assim que gostou de ter as informações relacionadas aos produtos ou sistemas para poder dialogar com o mercado, saber defender o seu produto, né? Acho que uma série de questões, né? E isso sempre foi assim como é que eu vou dizer, um ponto assim, de como a gente se define, né? Acho que ali na Pauluzi a gente sempre quis ter as informações relativas aos produtos, porque se a gente não entende algo sobre o nosso produto, puxa, a gente tem que ser profissional, né? Sim. Por exemplo, sim, mas coisas, tu ir num dentista, pô, tu quer saber como é que o cara obtura lá, a gente pressupõe que o cara sabe como fazer, né? Às vezes não. Assim, realmente, assim, eu me incomodo quando alguém pergunta alguma coisa sobre um determinado bloco, alguma coisa, e eu não sei. Se eu não sei, eu vou atrás, vou pesquisar. E muito, assim, dessa trilha, desse caminho que a gente percorreu com a Norma, ele começou assim, começou com perguntas que a gente não sabia responder. E Só, aí, só por para essa... lembrar o pessoal, a norma em questão é a norma de Uhum, desempenho, ó, 15575. uhum, sim. E aí, então, o que aconteceu? Puxa, a gente até, naquele caso específico daquela parede, a gente imaginou que ela teria um desempenho lá, sei lá, de 45 decibéis. Aí tá, fizemos um ensaio, deu 38. Daí, putz, aí sim eu não estou entendendo nada do meu produto, né? E aí começou assim um ensaio atrás do outro, agora procurar entender por que que isso deu tal resultado. É. E aí a gente, com o tempo, começou a desenvolver vários ensaios para, num primeiro momento, tentar entender o que estava acontecendo e que tipo de solução a gente poderia ter, seria necessário melhorar. Porque, assim, ó, quando eu escutei falar sobre a norma de desempenho, nem sei se sabe disso, mas assim que começou, porque quando eu escutei falar, assim, às vezes a gente vai escutando as pessoas falarem de um tema e a gente, sem saber, sem ler, sem ir muito atrás, a gente vai basicamente replicando o que as pessoas estão falando. É. Então, por exemplo, quando eu escutei falar sobre a norma de desempenho, alguns clientes, alguns conhecidos falaram assim, puxa, essa norma aí tá vindo, isso aqui vai ser um saco, isso aqui vai ser isso e tal. E aí eu já falava para as pessoas Toda assim, olha, norma é assim. Toda aí norma eu é assim. dizia assim, isso aqui vai ser um saco, deixa eu ouvir falar da norma de desempenho, isso aqui vai ser um saco. E aí, cara, teve um dia que eu estava jogando futebol com um cliente nosso, assim, bem amigo, e depois do jogo, eu me lembro, assim, que eu falei para ele, pô, Eduardo, tu viu que essa norma de desempenho, né, vai ser um saco, né? E aí ele disse, Rua, por que que tu acha isso, né? Eu disse, sim, porque agora, né, tu tem que fazer um monte de ensaio, coisa e tal. E não, cara, isso aí vai ser bom, porque ele trabalhava no setor da construtora, no setor jurídico. E aí ele disse, Aí. cara, ele disse, não, isso aí vai ser bom, sabe por quê? Porque no momento que tiver os dados, que tiver assim, o quanto tu tem que atender, aquela construtora que pretende fazer um bom trabalho e respeitar ali tais índices, tu vai conseguir se defender na justiça. E ali que virou a chave para mim, isso foi em 2013, que eu pensei assim, puxa, realmente isso aí pode ser bom. E se isso for bom para as construtoras, eu como fornecedor vou ter que fazer o meu papel, que é entregar os dados, entregar, digamos, os ensaios para que projetistas, construtoras possam armazenar esses ensaios e dormir com segurança, tranquilo, né? Sim. Então, ali que a gente viu uma primeira necessidade, e começou realmente a demanda de outras pessoas atrás de ensaios, e ali já nos pegou no momento em que a gente já tinha um trabalho em andamento. Naquele momento, a gente pensava basicamente era fazer ensaios para responder perguntas. Só Sim. isso. Ninguém pensava em manual, nada. Só que com o Não, tempo, né, a gente fazendo 1, 2 ensaios por mês, e começou uma gama grande. a- é,
e assim, até isso que é uma coisa bacana, Consta, porque assim, ó, de uma hora para outra, se uma empresa decide fazer um manual, é um negócio que assusta. Assusta porque é um investimento muito grande. O pessoal não tem noção Eu, quanto as você gasta, né? pessoas sabem. As pessoas têm ideia de quanto Sim, custa se fazer ensaios, mas de uma hora para outra é muito difícil. Então, a vantagem que a gente teve lá é que a gente foi amortizando, né, esse desenvolvimento desde 2012, 2013, né, é, para chegar, digamos, sim, em 2015 e sim compilar ele num trabalho, né, algo que o mercado possa ler, interpretar, comparar, né, puxa, isso é melhor que aquilo, isso eu quero resolver isso, eu posso usar isso aqui que eles fizeram e tal. sim. Então, mas começou assim, dessa necessidade de responder perguntas, né? É, Então, o fato é que prestar atenção no mercado, o que, que o mercado está precisando, e tentar responder, tentar fazer um bom sim, trabalho profissional, sim. né? Assim, a nossa experiência aqui em São Paulo foi meio paralela com a de vocês, aí no sul, né? Uhum. Aqui em São Paulo a gente foi mais basicamente assim, pô, a gente precisa descobrir o que é nosso produto. Basicamente só tinha achismo. Que nem. Você teria que quebrar um monte de mito, um monte de coisa, até fazendo aquele paralelo com o Mythbuster, né? O Caçadores de Mito. Tinha um monte de Sim, mito no mercado. Ah, o bloco é isso, o bloco é aquilo, porque é argamassa, porque isso é o problema do revestimento, porque é isso. E não, tipo, ninguém sabia a verdade, que ninguém sabia nada. Tá? uhum. Até alguma foi surpresa de um monte de coisa, foi aquela, lembra aquela fase que os ensaios malucos que proporam para a gente fazer, proporam alguns para nós que foi sensacionalmente, hoje você tem que dar Sim. risada, né? Gastamos pegar É. tipo, Mas, sim, um carro e jogar no lixo, né? Tipo, fazer sim, aqueles mas aí que ensaios. tá. Tipo assim, ó, se eu voltasse atrás, né, e fizesse tudo de novo, puxa, eu teria feito o mesmo manual com um quinto do dinheiro investido, né? Porque aí tu já Porra! sabe quais são os É, caminhos, onde nossa. tu, puxa, eu errei tanto, né? Errei tanto, sem precedentes. Repeti vários ensaios até entender por o que era mais importante no sentido ali Sim. foi eu, naquele momento, eu me lembro assim que, enquanto a gente estava fazendo um manual de desempenho, eu tinha emagrecido 10 quilos, cara. Foi pesado. O É. mercado estava me cobrando bastante. A gente precisa só um adendo, a gente precisa se juntar, porque quando eu fiz o meu, eu engordei. Você emagreceu e eu engordei. Então a gente precisa É, juntar. porque mexe, Pô, porque assim, ó, é, quando tu quer, quando tu quer fazer um trabalho sério, poxa, tu tá comprometido com o mercado, tu tá querendo, puxa, passar o máximo de informação do teu produto para as pessoas que usam, para dar segurança, cara, tu te envolve assim sim. de coração. E se uma coisa não tá dando certo, ou se não descobriu ainda alguma coisa, eu ficava preocupado a respeito, assim. Eu ficava louco. Ó, já Então, perdi muito cabelo já. Eu era cabeludo. então, Você quando também. quando a gente lançou, ele foi um alívio, de certa forma, mas isso não significa que a gente não deixou de continuar o trabalho, porque o Sim, trabalho com relação ao desempenho é uma coisa que não termina, né? Tu sempre pode estar tentando melhorar alguma coisa, sim. né? Nunca para. Na É, verdade, é aquela coisa que a gente brinca, né? O pessoal que não sabe, mas eu sou arquiteto, projeto a gente não acaba, a gente abandona. Porque chega sim, uma que hora nem que ele tem, filme. tem que parar. Chega uma hora que você tem. Eu vou lá, lanço o manual e agora essa fase. Próximo slide. Mas assim, pensa a respeito assim, desempenho de motor de carro. Não É, termina, os caras sempre estão querendo fazer um motor melhor. Então, eu sim, imagino assim que nesse assunto, pode ser que a gente tenha estressado, ou seja, chegado num nível onde cada inovação a partir dali, cada melhoria a partir dali custe bem mais do que se fez sim. até hoje, né? Então, uma coisa que às vezes tu fica colocando na balança até onde vale a pena, né? Mas eu ainda, eu continuei ensaiando, a gente continuou o desenvolvimento aqui, até pela Anicer.
E a gente ainda vê, particularmente, pelo que eu fui acabar fazendo um mestrado, né, por causa disso. Acho que a gente tem ainda um pouco de caminho para conseguir algum desenvolvimento legal e baixo custo ainda. Acho que a gente consegue ter um desenvolvimento antes da gente chegar no próximo etapa que botar muita grana no bolso para mudar os parâmetros. Acho que a gente ainda sem tem dúvida. que atender alguma Mas coisa. eu, assim, a respeito disso, eu ainda estou tentando manter meus olhos a respeito da revisão, que, enfim, deve acontecer aí ao longo do ano, porque daqui a pouco tu faz um investimento grande agora e daqui a pouco muda uma linha na revisão da norma e aí aquilo que tu investiu pode ser que não sirva mais. Então, acho que nesse momento eu tenho ficado um pouco tentado fazer uma leitura assim um pouco do que pode ser alterado a respeito da norma de desempenho daqui para frente. Como eu tô acompanhando de perto, né? Uhum. Participo dos grupos de trabalho, né? Então eu acabo vendo que alterar mesmo os parâmetros não vão ser alterados drasticamente. Vão Sim. continuar o meu medo agora como profissional da área, é alguns parâmetros eles serem reduzidos e Uhum. de forma errônea, não tecnicamente falando, não mostrando o que é certo e o que é errado, mas Uhum. por movimento político, mais político e financeiro do que tecnicamente correto. Esse é por isso que a gente está lá tentando barrar algumas coisas e avançar em outras, né? Eu acho que ela vai avançar, Uhum. mas não espero um super avanço. E os parâmetros eu também não acredito que vai mudar muita coisa, tá? Acho que os parâmetros ela vai Sim. acabar sendo muito próxima. A gente ainda não tem maturação de mercado para poder falar Uhum. que de tempo de norma, assim, para a gente mudar parâmetro de forma muito drástica. Então, acredito que não vai ter uma Uhum. mudança muito forte. Mas eu sugiro acompanhar, né? Porque sempre tem uma norma, uma revisão em andamento, é importante estar por dentro do que está se conversando, justamente para tentar tomar as melhores decisões, né? Uhum, sim. Mas isso faz parte. Faz parte. A gente só tem que tomar cuidado só para. A verdade é só, tomando GT para tomar cuidado para não tomar o chapéu. A verdade é essa, porque a mudança ali não é só técnico, né? Isso que a gente tem que tomar Uhum. cuidado. Que tem Uhum. pressão de todo lado. Mas uma norma é assim, né? É, Tipo, agora nossa missão é ficar atento, né? O que pode ser alterado e como a sim, gente vai trabalhar em cima disso, né? sim, Porque assim, sim. o mercado vai cobrar respostas, sem dúvida, e a gente vai ter que ter respostas, né? Vai. Então, se isso vai chegar a alterar alguma coisa do que já foi feito, bom, aí não sabemos, só vamos saber no dia que for publicado. Mas até lá, o que a gente pode fazer, né, enfim, qualquer norma é participar, dar opinião e o consenso Sim, do setor vai prevalecer, né? é. Setor, que eu digo assim, construção, né, todos envolvidos, né? Puta, e a cadeia é enorme. Cadeia enorme. Eu vi, Juan, É isso. Fale. nossa missão aqui, a gente tá fugindo um pouquinho do tema, vamos tentar voltar no tema. Aham. Focar nos passos. O cara quer, sei lá, a gente. Você viu nos grupos lá de WhatsApp conversando, todo mundo, vamos fazer o BIM, vamos fazer não sei o que lá, vamos fazer todo mundo quer, tipo assim, o bolo pronto, não quer ir lá colher o trigo, né? Sim. Mas aí, assim, a respeito do BIM, né, para quem acompanha agora, bom, eu também tive a primeira vez onde eu escutei falar sobre o BIM, né? Muitas pessoas ficam atrelando a software, mas na verdade o BIM é um conceito, né? É. Software é um caminho para Uma ferramenta. isso, né? É uma ferramenta. Mas a primeira vez que eu escutei falar sobre BIM em eventos, acho que era 2014, assim, não era muito tempo atrás, eu achei que estavam falando Mister Bean. Tipo, não entendia, não fazia a menor ideia, né?
Mas assim, ó, uma coisa que eu queria deixar assim para as pessoas é que como a gente sempre foi muito bem assim conectado de tentar entender o que que o mercado está falando, normalmente a primeira vez que eu escuto falar sobre uma coisa eu não dou bola, porque enfim, tu escutou uma vez uma palavra avulsa, uma coisa assim desconexa. Agora, no momento que tu começa a escutar 5, 10, 15, 50 pessoas falando sobre o mesmo tema, né? Aí é o Aí momento os que tu tem caras que fazer uma fazem. reflexão de tipo, putz, o que que é isso? E E depois que tu detalhe, entende o hoje que tem que é eventos e assim, eventos sobre BIM, né? é, Tem uns sim, mas aí tu, eventos pesados, né? aí tu, aí tu faz essa pergunta, né? Puxa, o que que é isso? Né? Tem que ter uma curiosidade a respeito. E Sim. depois que tu entende, tipo, como é que eu posso fazer parte disso, né? E essas foram as perguntas assim que nortearam o que, que a gente veio acabar fazendo sobre a biblioteca BIM que a Pauluse lançou em início de 2016. Porque naquele momento estávamos falando de BIM, eu sou um fornecedor de materiais, eu estava perguntando para as pessoas, ok, para que isso serve? Como eu posso fazer parte disso? E uma série de pessoas me disseram, a única coisa, cara, tu não tem muita coisa para fazer. A única coisa que tu pode fazer é criar uma biblioteca dos teus produtos, com todas as informações relativas a cada produto, dentro desse desenho, né, que é o modelo 3D de cada produto com essas informações. E foi uma coisa muito boa, porque a gente recém tinha vindo do manual de desempenho, né, Sim. onde a gente tinha começado esse trabalho de entender um pouco mais sobre cada produto, cada sistema, e então tornou fácil a parte de desenvolver uma biblioteca BIM. Né? Então, para as pessoas assim, que estão entrando agora, o Ralph, daí Ralph, outros que estão acompanhando aí, vamos pensar o seguinte, quando a gente quer se inserir no BIM como fornecedor, é, para tu ter uma linha de produtos modelada em 3D, isso é uma coisa muito simples. Ela não Sim, custa quase. É um investimento muito pequeno. É muito menos do que um ensaio qualquer aí. Agora a questão é sim. o seguinte: esses desenhos, possivelmente de blocos, outros A elementos, qualquer biblioteca em outra si. coisa que a nível de construção, isso é uma coisa que já existe, já tem desenhos. Ninguém quer Já. desenhos, porque Não é isso. já tem Não é isso. milhões, bilhões de desenhos. Agora, o que torna um desenho diferente? São as informações que estão dentro desses Sim, dos desenhos. desenhos. Exato. Então, por exemplo, assim, quando a gente criou a biblioteca BIM da Pauluse, a informação era tipo o código daquele bloco em específico, mas tinha uma outra série de dados que acompanhavam esse desenho para que a pessoa, ao colocar esse desenho num projeto, pudesse realmente estar levando muito mais informações para o projeto como um todo, né? Sim. E isso que a gente viu assim de bacana num primeiro momento, que era assim, cada produto nosso ia carregar um monte de informações a mais, e a gente acabou criando também um showroom de paredes, sistemas de alvenaria, onde já tinham o revestimento exatamente para cada condição de atendimento da norma de desempenho. E isso que a gente acabou lançando me surpreendeu bastante até, Constância, porque assim, num rápido avanço assim de 6 meses, tá? Só para ter uma ideia, a biblioteca BIM ela tinha sido baixada o mesmo número do manual de desempenho em 6 meses, sabe? Era coisa assim, tipo, É, em, o volume é em alto. 6 meses de biblioteca BIM já tinha, sei lá, 5.000 downloads. E aí a gente viu pela primeira vez, né? Puxa, olha a quantidade de pessoas que têm dia a dia utilizado isso, né? Para projetos, né? E a gente Sim. começou a ver uma série de projetistas usando em lugares, inclusive, que a gente nem vende, mas é que a biblioteca ficou tão completa que, enfim, na O cara acaba opinião de um usando. projetista, ele podia estar especificando em outro lugar, né? E O acho que acho que que é esse, legal falar, viu, Juan, que é o sim, seguinte, a biblioteca BIM é uma evolução do manual.
Porque se você não Exato. tiver todas as informações que a gente pegou e batalhou para conseguir o manual, você batalhou lá no da Paulus, manual da Paulus, e eu no manual da City, são essas informações que estão contidas na biblioteca BIM. Se não tiver Uhum. o trabalho prévio lá de fazer ensaio, levar isso, aquilo, montar, organizar isso, estruturar bonitinho e passar isso daqui de uma maneira catalogada que o projetista possa usar, esquece. Isso daí é perder tempo. Até em discussão. Fala assim, vamos fazer? Tem que estruturar um projeto bem estruturadinho, porque senão dá chabu. Uhum. Né? Eu vejo assim, ó, que tem um caminho muito bacana assim a respeito do que os fornecedores podem fazer a respeito disso, porque comparando assim ao desenvolvimento de um manual de desempenho ou algo parecido, o investimento ele é muito menor, mas a Muito, muito qualidade melhor. do que tu vai entregar, ele depende também do que tu tem de informações para colocar ali, né? Então, Sim. é uma faca assim de dois gumes, porque um modelo 3D de um produto com pouca informação também talvez não ajude muito o projetista em fazer uma definição, né? Então, o que a gente vê assim num cenário global aí assim falando do mundo todo é que tem muitas empresas aí sim muito maiores do que as nossas e Sim. outras que investem realmente muito dinheiro em fazer essa extensão do catálogo para o 3D, né? Porque que nem tu falou, a biblioteca BIM ela é o catálogo O mais catálogo. preciso de onde ela vai ser utilizada a respeito de projetos, né? Então, por exemplo, cada alteração numa linha de produtos de uma determinada indústria, a empresa tem que fazer lá a mudança também na biblioteca BIM, porque é como se fosse uma extensão do catálogo e é o de fato que as pessoas estão usando em projetos, né? Até hoje tu coloca o seguinte, eu tô pensando até o inverso. Você faz primeiro a alteração na biblioteca, faz a verificação em projeto daquele material, daquele produto, e depois ele vai Uhum, para a produção. Hoje eu enxergo muito mais dessa maneira. Então, depois que você passa por todo esse processo, aí parece que é um ciclo, né? Eu cheguei na biblioteca BIM, agora eu preciso desenvolver produto. Eu consigo pegar todos os parâmetros, o que eu vou melhorar, onde é que eu vou, você faz aquela fina, tipo, os ajustes finos ou mais. Aí você volta, ensaia tudo, aí você passa por todo o processo de novo, coloca no manual, entra, daí você lança de novo a biblioteca BIM. Hoje eu estou enxergando que é um ciclo e não pode parar. Mas ela tem que acompanhar a evolução da própria indústria, né? Tem. Então, digamos, se tu tem desenvolvido coisas novas, é uma necessidade de ter que ficar atualizando essa biblioteca, né? Sim. Porque senão, num horizonte de tempo, as pessoas podem estar especificando uma coisa que nem está mais em linha, por exemplo. É, sim. Eu até tô pensando como disponibilizar da melhor maneira possível, porque cada um prefere de um jeito, disponibilizado de um jeito. Então, as informações Tipo estão assim, lá, mas para softwares, tu diz? não para software, mas assim, eu vou disponibilizar o produto, a linha do produto, item a item, a biblioteca inteira. Então, acho que isso também tem o detalhe como você disponibiliza ela. Eu acho que é importante nós, como produtores, saber como disponibilizar isso para o especificador também. Por exemplo, que você trabalha muito com estrutural aí no Sul. Aqui eu tenho estrutural e vedação racionalizada. Então, o cara que faz vedação racionalizada, ele não necessariamente ele faz estrutural e vice-versa. Ele vai baixar a biblioteca inteira, vai carregar o software dele com toda a biblioteca, com toda a informação, porque às vezes ele fica pesado para ele renderizar, enfim. Então, como Uhum. disponibilizar isso também é importante a gente olhar Ah, como fazer essa disponibilização. eu me lembro assim, ó, que quando a gente lançou a biblioteca, a gente tinha realmente assim colocado todas as ranhuras dos blocos, tudo assim, nossa, era igualzinho ao bloco de verdade, né? Mas é que assim, ó, quando a gente também quer fazer com que as pessoas usem de fato, né? Sim, O que a gente teve que fazer depois foi desenvolver uma versão da biblioteca onde ela carregasse menos polígonos, né? sim. Porque assim, a gente pode fazer um bloco com, sei lá,
200 polígonos ou com 2.000 polígonos, sendo a visualização muito, muito parecida. Então, o que a gente acabou fazendo foi, a gente refez a biblioteca de forma com que ela ficasse mais leve, porque quando a pessoa precisa projetar blocos em uma obra grande, ele precisa ser replicado em diversas quantidades, né? Sei lá, 10.000, 50.000, então os arquivos começam a ficar pesados. Então, a gente teve que sim fazer uma revisão assim, dessa biblioteca no início para adaptar o uso, né? Porque, de fato, a gente quer que as pessoas usem e não olhem ela e vejam que está bonita e também não sirva para nada. Né? Mas que aí acho que tem um outro ponto também. Aquele marketing que não é usado. Aí acho que não é o propósito do que é o BIM, né? Eu acho que também tem uma outra questão, também a gente como produtor, né, a gente também tem que fazer a parte de marketing, porque tem coisa que precisa balizar na hora de fazer o seu catálogo. E uma coisa que eu balizei na hora de fazer, até que isso é uma proposta de ter uma biblioteca leve e uma mais pesada, que eu utilizo a mais pesada para fazer os meus blocos, a arte dos meus próprios produtos no meu marketing. Então essa mais pesada ela serve para isso, a mais leve vai para o projetista. Acho que também cabe isso na hora que a gente baliza isso daí. Acho que é importante nós como produtores fazer essa avaliação. Eu vou tirar foto, eu vou fazer o 3D, se eu fizer o 3D, já vou fazer direito, vou fazer 2, 3. Acho que é legal a gente, como produtor, dar uma pensada, né? O que vai ser utilizado, porque querendo ou não, é uma grana que a gente pode ficar botando toda a área disso daí. É uma grana que, se você bobear, não tem fundo, né? Mas assim, para quem trabalha, por exemplo, com construtoras, projetistas, essa, sem dúvida, é o melhor dos catálogos para se ter, né? Sim, sim. Mas assim, o que eu queria deixar frisado aqui para as pessoas, para os fabricantes, é que tu precisa criar uma coisa primeiro, a respeito do BIM, né? Que seja utilizado, né? Então, para ser utilizado, ele precisa ser leve, porque senão o cara vai ficar replicando, quando fizer um pavimento, nossa, o meu arquivo nem abre mais. Então, ele precisa ser leve, esse é um detalhe que a gente já passou e já teve que refazer, então serve como uma dica, e que tenha informações, de fato, de que aquele projetista está utilizando aquela linha de produtos, que ele exista, né, que está à disposição e que aqueles dados sejam confiáveis, né, para que enriqueça o BIM do projeto que, enfim, eles estão fazendo uso do BIM justamente para carregar o máximo de informações no projeto em questão, né? A questão é entender, o importante não é o desenho, o importante são as informações que estão nele, né? O desenho, ele tem a importância ali de ele ocupar o volume mesmo ali da onde ele precisa, né? Porque também não adianta tu querer vender um bloco de, sei lá, 29 e tu fazer o desenho igual, mas com 34. Não adianta, porque o cara precisa daquilo ali para projetar. Mas, assim, o menor nível de detalhe possível, essa é a minha sugestão, né? Até, por exemplo, quando a gente entra em realidade aumentada também, esses polígonos também vão contar, né? Então, é a capacidade de processamento, né? Assim, feito por um CPU ou por um smartphone. É isso aí, Rangel, é o I do BIM. É isso mesmo. É isso mesmo, é o Rangel aí. Rangel então, seguidor nato, que é o professor Rangel. Esse é 10. Isso. Mas justamente, então assim, o fornecedor ele tem que ter assim a visão de que ele precisa, se quer fazer uma biblioteca BIM, ele deve pensar no uso, né? Distribuição, que nem tu falou também. Puxa, eu vou botar no meu site para as pessoas fazerem download, como é que eu vou divulgar isso para as pessoas? Puxa, eu vou mandar um e-mail avisando. Em resumo, os projetistas gostam muito de ter bibliotecas BIM, né? Porque é uma família real, ou seja, puxa, é um fornecedor de verdade, não é uma família que ele está desenhando ali e que ele vai sugerir para alguém ou deixar o cara se virar. É bom ele conseguir especificar uma coisa de verdade, né? E se isso não fosse importante,
também nem ia existir assim, sites como a Bean Object, né, que é uma empresa que, sei lá, distribui biblioteca Bean, tem mais de 2.000 fornecedores assim, globais, então é um caminho assim que cada vez mais vai crescer, porque é como se esses catálogos fossem Sim, estendidos para essa parte de forma a facilitar os projetos, né? sim. Uma coisa assim, não sei se já aconteceu com você, Hum. algum cliente chegou lá e pediu um bloco que não existia, que ele tinha desenhado e falou que esse bloco que ele precisava, e ele que tinha desenhado o bloco. Aqui acontece direto, cara. Olha, não, é tipo assim, é que antes de a gente lançar a biblioteca, os projetistas aqui já utilizavam um É, BIM, né? Já faziam desenhos, já usavam Revit, então muitos deles já tinham feito, inclusive, a nossa biblioteca. Tipo, ó, o bloco da Pauluzi é assim, tinha desenhado o bloco da Pauluzi, mas não era a biblioteca da Pauluzi, mas era como o cara tinha desenhado. Então, e muitos funcionava. deles continuaram usando a biblioteca deles, porque no momento que tu cria a biblioteca, tu também pode fazer uma série de automações, né? Por exemplo, quando eu posicionar um bloco, eu já vou deixar 1 centímetro do lado ali, para que quando eu coloque o próximo bloco, ele já entre ali, não entre. Não preciso ter que posicionar ele de novo, Sim. né? Então, existe uma série assim, de automações que também o projetista ou alguém que realmente faça a modelagem, ele pode usar da automação também para acelerar o seu método de trabalho, né? E aí torna uma coisa muito particular, assim, de cada um. Grande Marcos aí, um abraço aí para ti, O cara. Marcão. Grande abraço. Então, isso depende assim de cada projetista, como cada um gosta de trabalhar, que tipo de adaptação ele vai querer fazer com uma biblioteca BIM, né? Mas isso é uma definição aí do projetista, né? Sim, cada um, na verdade, todo projetista ele cada um tem os seus cacuete, né? Os cacuete da Uhum, profissão. Cada um tem o jeitinho dele, né? E daí ele acaba ele é que nem quando eu trabalhava, tinha o meu escritório, trabalhava com isso, eu pegava todas as minhas bibliotecas e moldava ela do jeito que eu gostava, mas na hora de projetar. E isso uhum. a biblioteca BIM é a mesma coisa, não muda. Não é porque só mudou o programa vai ser diferente. Eu tinha a biblioteca do AutoCAD quando eu trabalhava, né? Eu sou meio Uhum. velhinho também, né? Parece que não, mas eu tenho uma certa idade já. O... Essa também sempre foi uma forma que a gente utilizou, assim, acho que desde que eu entrei na Pauluzi, a gente já tinha também os blocos desenhados no AutoCAD para facilitar esse desenvolvimento por parte dos projetistas. Porque isso volta com o que a gente estava falando lá no início, né? Sim, Tipo, acho que tudo parte, assim, de como uma empresa encara o profissionalismo, né? Como ela vai fazer das suas ações, como é que eu vou dizer, demonstrarem em atitudes assim para facilitar o trabalho das outras pessoas, né? As pessoas que sim. estão utilizando, ali, seja em projetos ou na dinâmica de canteiro, acho que a questão de ser profissional é tu estar atento às demandas, estar atento ao que o mercado está pedindo, e como tu pode participar disso, né? Sim. Então, muito do que a gente faz, assim, ó, não é, caiu um raio na cabeça e tem uma ideia de fazer isso. Não, Não, não é isso. é assim, é realmente escutar o que as pessoas estão falando, filtrar, ver Olhar para o quando tem mercado, uma demanda basicamente, né? maior, né? Puxa, olha, 10 pessoas estão pedindo isso. Puxa, daqui a pouco a gente tem que fazer isso, É. sabe? Uma questão de manter assim manter os ouvidos ao mercado e tentar responder à altura, assim, né? Aí sim, a parte onde muitas vezes tu tentar sair do lugar, mesmo um lugar onde outros talvez não tenham ido ainda, tu fica pensando, né? Puxa, será que vale a pena? Será que eu vou gastar dinheiro? Nossa, quanta coisa eu já gastei dinheiro e também não serviu para nada. Porque aqui a gente está falando das coisas legais, né? Tipo, É, tá, criar um melhor desempenho, não, mas quanta coisa eu também já investi que não deu certo. Então, faz parte, a gente tem que acertar mais do que sim. errar, mas Mas assim, desse às vezes a caminho gente todo, eu não vi mais sabe. pé.
eu vi, nesse caminho todo, é que o pessoal, aqui no interior de São Paulo a gente brinca, né? O pessoal vê as pingas que tomam, mas não os tombos, né, que leva. Né? Se as pessoas dizem quanto ensaio eu fiz que nem estão no manual, iam ficar com pena de mim. Dois. É, E assim, você chega lá e às vezes o erro, o pedreiro que você contratou, que tá lá, não sei o que, ela fez uma puta barbeiragem e agora? Vou desmontar, vou perder aparelho, vai seguir o ensaio. E tem as dúvidas no meio do caminho se toca ou não toca, né? E você pode estar pois lá, não é. pode, ensaio. Acho que uma dúvida que assim, pertinente, que vale a pena falar, é que Hum, todo mundo pede laudo pra gente, né? E a gente não uhum, oferece laudo, porque laudo precisa de alguém, dar um respaldo técnico, enfim. A gente passa relatório de ensaio, né? O que a gente uhum. tem são relatórios de ensaio. Na construção civil não tem laudo, não existe laudo na construção civil, são relatórios técnicos. Né? Quem faz laudo aí é uma questão judicial, né? Na construção civil. No nosso caso, Eu não. foco assim, ó, em ah, tentar ver o que, que o mercado está pedindo e tentar ser profissional mesmo, sabe? Tipo, Sim, puxa, todas as outras profissões, né? Tipo, a gente vê que as pessoas estudam, querem saber o máximo ali, cada informação. Isso não tem que ser diferente para o nosso setor cerâmico, por exemplo, né? não, Então, por exemplo, poxa, se tu vende, sei lá, telhas, cara, tu tem que saber tudo de telha. É uma tem que saber obrigação tua. tudo. Né? Tem que saber tudo das normas de telha. Tu tem que saber tudo da norma de bloco. Tem que saber tudo. Ah, se é 15575 tem alguma coisa a ver com o teu negócio, então tu tem que saber. Pelo menos saber, para depois tu definir o Sim, que, que tu vai fazer a respeito. Mas tu tem que saber, é uma obrigação tua. se você está nesse Então, mercado, tem que saber. Não é porque tipo, veio da sua família 30 geração atrás que que eu só fazia assim, vai continuar fazendo assim e vai continuar dando é, certo. as coisas Não é vão assim. mudando e a gente tem que se adaptar, né? E que nem eu falei assim, nesse momento, eu tenho pensado assim, ok, a gente já fez um trabalho bom a respeito, mas a gente tem que estar atento à revisão, o que que pode acontecer, o que que pode ser alterado e o que for alterado, o que que vai impactar nas coisas que a gente já tem e se não impactar, bom, beleza, segue o desenvolvimento, mas e se impactar? Bom, e tem que fazer uma reflexão, voltar tudo de novo. Sim, Mas assim, a gente tem que estar atento, essa é a profissão, a gente tem que sim. acompanhar, né? E essas questões é de ficar assim, justamente atento com o que as pessoas estão querendo. Foi assim que eu acabei indo para essa questão de realidade aumentada, né? Porque quando a gente lançou depois aquele manual lá que tinha a realidade aumentada, não foi uma opção minha, a gente só queria fazer um manual, mas depois as pessoas ficaram pedindo. Sim. Então, assim, aquele negócio, um pediu, eu nem dei bola quando o primeiro falou, mas quando já tinha umas 10 construtoras já querendo, puxa, eu quero ver isso para projetos e tal, é a questão de ficar estressando cada opinião, né? É. Tu vê, puxa, isso tem sentido? Ah, tem. Bom, então, ok, por que não tentar, né? Tentar uma coisa diferente. Ah, alguém fez? Não. Então, bom, tu ainda pode, né? Digamos, que nem eu falei, a gente já testou tanta coisa que também vocês nem sabem, nem deu certo. É interessante que às vezes, puxa, ganha projeção, né? O que foi lançado, que deu certo, legal. Manual de desempenho, biblioteca BIM, realidade aumentada, mas também o que não deu certo faz Quantas parte, né? vezes nós dois conversando sobre o maldito desempenho ao fogo? Ó, segurança É, incêndio para acertar as paredinhas, né, fina? é. Cara, você ficou falando, eu fiquei lembrando aqui, cara. Porque, Até a gente porque alinhar isso. assim, às vezes não tem resposta pronta, né? E como a É, gente também não é um grande entendedor de tudo, a gente é ceramista não. e aí muitas vezes em certos pontos faltavam assim até orientação técnica, né? Naquele momento, estamos falando de 2013, 2014. E aí tu vai na tentativa e erro. E a tentativa e erro, sem dúvida, é o mais caro, né? Por isso que eu disse que É. quando a gente volta para trás para fazer tudo que a gente fez, a gente teria gastado 20%, né, do que, Porra, do que a gente facilmente. gastou. Muito se gastou, se investiu em conhecimento.
né? Mas eu vou falar da minha Que é experiência uma aqui em das coisas São que ele Paulo. sempre gostou de ter, assim, tipo, conhecimento do que a gente está realmente fazendo, né? Mas lá em 2012, 2013, tinha um detalhe também. Por isso que eu acho que veio esse investimento tão pesado antes, porque a gente não conhecia o nosso material. A gente não conhecia o comportamento dele. A gente não conhecia. Se Uhum, você, tudo era achismo. A verdade é que tudo era achismo. E quando a gente foi entender o uhum, comportamento dele, como ele se comportava, como ele fazia, como ele se interagia com os outros elementos da alvenaria, no nosso caso, a alvenaria, né? A uhum. gente foi ganhando também uma maturação muito grande. Mesmo que a gente fosse olhar o que tinha feito lá fora do país, é diferente do que a gente usa para construir aqui no Brasil. Ah, sim, totalmente. Então, tem uma diferença que não dava para pegar o que você pegava, tinha lá de fora e trazer e falar, não, é assim que funciona. E eu vejo isso com outros produtos similares do nosso, que às vezes você escuta umas abobrinhas, mas você tem que contornar de É, alguma mas é que maneira, né? aí que tá, ó, por exemplo, assim, ó, cara, o assunto do desempenho, que nem a gente falou ali dos motores, é um assunto que não para, sempre, Não, sempre vão querer mais, tá? Só que tu tem que, em algum momento, tem que fazer uma reflexão, assim, de que, puxa, daqui a pouco eu vou estar investindo tanto num produto que um ou dois querem, e aí, será que vale a pena, né? sim. Pode ser que sim, pode ser que não, mas assim, todo investimento, enfim, tu não necessariamente consegue medir o retorno exato dele. Então, a gente teve também muitas demandas assim para fazer outros tipos de ensaio, outros tipos de solução, mas é que não é um Ctrl+C, Ctrl+V da Europa, né? É. Por exemplo, às vezes as pessoas me mostram assim, olha esse bloco aqui cheio de coisa dentro e tal, não sei o quê. Eu, sim, mas lá na Europa eles estão preocupados com a térmica. E aí tu É. quer resolver um problema de acústica aqui. E que é E lá diferente. esse bloco aí é para ele resolver a parte térmica, porque a energia lá é 30% da vida do cidadão lá, do custo da vida do cara. E ele não E aqui é sabe diferente. geralmente as paredes são duplas. A parede térmica é essa parede cerâmica. E depois você tem uma outra parede dentro Uhum. ao lado dessa parede, seja normalmente interna, né? E eles esquecem dessa Sim. outra segunda parede. É. Então é uma parede Eu acho, dupla. assim, a minha percepção é assim, ó, que, tipo, a gente está chegando num nível, A Márcia. digamos que a gente estudou 80, 90% do assunto, tá? Mas eu acho que as próximas evoluções ali, elas devem vir com relação a sistema já. É, E aí a gente já não está mais falando do bloco em si, a gente está sim. falando de, puxa, como a parede está ligada no pilar, como a parede está apoiada sobre a laje, como, sabe, porque assim, não é só a parede, né? Não. Se a gente for pensar assim em A acústica, edificação, e, o e muitas entorno. vezes a pessoa sempre pensa assim, a parede isso, a parede aquilo, porque a norma também não soube englobar bem assim toda essa dinâmica, né? Mas é uma coisa que está prevista para essa próxima revisão aí, Sim. porque precisa ter esse entendimento de que não é só a parede, né? É toda a A edificação, né? Então edificação não inteira adianta como um tu todo. criar uma parede super resistente, ótima para acústica, mas tu deixar a janela aberta, não vai funcionar, Sim. né? E o, Então, muitas vezes assim, tem essa carência de que para pensar desempenho a gente tem que pensar a edificação como um todo, e né? só um Volumes de detalhe, ambiente, e tudo mais. imagina só, na norma, Hum, teoricamente, para o acústico funcionar, a janela tem que estar fechada. Mas para o juiz, para um jurídico, o morador ele tem que ter o direito de abrir a janela dele. Então, tem que uhum. funcionar a edificação com a janela aberta. O acústico também. Tem que atender isso. Então é uma loucura. Isso a gente vai ter que balizar e escrever muito direitinho dentro É, da norma mas para não ter problema. é, eu acho que o grande passo seria que a revisão da norma pudesse contemplar essa questão de que não é somente a parede que traz o desempenho esperado, né? Não, Porque é até tudo. hoje assim, fica muito focado nisso, né? E aí a É, pressão sobrecarrega sobre nós, fabricantes ali, de que, enfim, é só esse item. Não, esse é um sim. dado, mas para ter um desempenho real numa obra, é um somatório de coisas que podem influenciar. Dependendo da obra é infinito. Às vezes é difícil calcular.
Uma questão que fizeram para a gente aqui, viu, Juan, que acho que era bom a gente abordar, a diferença entre o manual, que é de uma empresa, e o manual, que é de um setor. Os prós e contras de cada tipo desse manual. Eu não sei, eu vejo assim, para o setor é legal, ele tem o PROC, para o projetista ele consegue fazer uma avaliação de maneira global, ele consegue pegar, projetar para Rio Grande do Sul, para Natal, para Porto Alegre, para Natal, para Fortaleza, para São Paulo, para Belo Horizonte, para Manaus, para Campo Grande, ele consegue ter uma visão, consegue utilizar uma biblioteca só, um manual só para projetar para todos os lugares. Quando você pega de um fornecedor, você sabe especificamente onde você pode chegar com aquele sistema, né? Não vou nem falar mais produto, vou falar sistema, que aqui a gente já abordou bastante, que tem uma diferença de produto para sistema. Então, eu vejo esses prós e contras, e o pessoal ainda pede para a gente falar o que é. O que é um manual para o setor, o que é um manual da empresa e o que é prós e contras de cada um, né? Eu, na verdade, vejo muito contra em um dos dois casos. Eu acho que toda publicação ela pode trazer benefícios, né? Assim, pensando de forma ampla, assim, né? Ela pode ser um guia que oriente usuários, né, projetistas a pensar de forma resumida sobre o tema. Nesse aspecto, eu acho que é bem válido, assim, tu ter, digamos, um manual do setor, alguma coisa para falar a respeito. Mas o nosso Brasil é um país continental, né? Ou seja, tem vários Brasis dentro do Brasil, né? Sim. Regiões diferentes. Quando a gente for pensar de argila também, muito diferente. Às vezes, tu tá na tua fábrica, tu atravessa a rua, vai na outra fábrica que está na frente e ali já é diferente, né? Então, assim, eu acho que nunca vai deixar de ter essa demanda de que o fabricante tenha as suas informações, porque, voltando ao que eu falei, é uma questão de profissionalismo, né? Puxa, Sim. tu conheceu o que tu tá realmente fazendo, né? E a partir disso, esses desdobramentos, né, de que, puxa, agora sim eu conheço o meu produto, eu posso defender ele, eu posso informar meu cliente e quando eu fizer isso, eu já posso estender isso para onde as pessoas realmente, de fato, estão fazendo os projetos, né? Então, esse é um caminho, assim, que a gente trilhou nos últimos anos, ele não é fácil, que nem eu disse. Se de uma hora para outra tu pensa assim, puxa, eu vou fazer um manual de desempenho em Biblioteca BIM, a parte financeira já nem faz. Sim. Não dá vontade de fazer. Mas é que Não. isso é uma coisa que tem que estar no dia a dia da empresa, né? De sempre querer conhecer um pouco mais assim o seu produto, né? Como melhorar algum dado que possa beneficiar o cliente. E, e esse caminho eu acho que é um caminho assim mais assim diário do que de missão mesmo, assim, de que vou fazer uma nova, vou fazer isso. É uma questão de, puxa, mês a mês ali tu tá vendo o que tu pode agregar ali de conhecimento para tua empresa que tu ainda não tem, né? E depois, quando tu gerar conhecimento, bom, aí tu pode entregar um manual, ou daqui a pouco tu pode ter só o conhecimento e não ter um manual, mas quando alguém te perguntar algo a respeito do teu produto, Você tu saber se consegue. defender, ou saber informar, né, com base em estudo, né? E Então, a informação correta, a verdade é essa. Você não está vendendo gato por lebre para o teu cliente. Você não está uhum, entregando uma coisa que você. Às vezes você desconhece, mas. Estou para fazer uma pergunta, depois eu passo. uhum, Mas às vezes você desconhece do seu produto. É importante você conhecer o seu produto para vender corretamente, é verdade? E entregar corretamente. E se, querendo ou não, está na construção civil, tem implicações jurídicas em cima daquilo que a gente faz, em toda a cadeia, né? uhum, sim. Tem alguma pergunta aí também? Bom, deixar à Tem uma disposição pergunta. para se as Vamos? pessoas quiserem perguntar alguma coisa, né? A gente está Vamos lá. bem à disposição. O Luiz Lima aqui perguntando aqui pra gente. Bom, Luiz, um abraço. Bom, vocês acham que a quarentena vai trazer algumas novas exigências em relação às moradias? As pessoas observam mais suas casas? Ele pegou pesado a questão da quarentena. E a Manu já deu um Olha, pito em nós aqui. olha, a respeito de Covid eu não sei nada,
né? Porque, enfim, puxa, é tudo tão novo para tanta gente. É muito difícil fazer qualquer previsão, mas de forma resumida, é possível, né? É Sim, possível que as pessoas. Primeiro, eu acho que uma visão um pouco maior, né? Eu acho que esses dias eu estava pensando que daqui a pouco a pessoa vai pesar mais assim ao adquirir um imóvel, né? Porque daqui a pouco assim, será que as pessoas vão estar trocando de carro com mais facilidade do que, puxa, daqui a pouco parar um pouco e investir num apartamento, sabe? Porque assim, se acontece uma coisa dessa de novo, ou se isso estende muito, né? Para onde vai o dinheiro, né? A grande questão é essa, né? Tipo, seguir o dinheiro. Onde está indo o questões dinheiro, né? técnicas. Em crise tu tem que seguir o dinheiro, né? Então, eu acho que ainda é prematuro a gente saber, né? Porque tá tudo muito ainda no início. Mas sem dúvida, é para onde as pessoas vão ficar caso as coisas se prolonguem, né? Então, é possível que tenha assim um interesse maior das pessoas, não só de adquirir um espaço maior, possivelmente, mas também um espaço mais confortável. Sim. E isso Só aí, engloba questões térmicas também, mas. nossa, só agora veio. Desceram, Hum, desceram a quantidade de perguntas. Bom, o Luiz deu sequência questão térmica, só para ser mais rápido aqui. Bom, Luiz, questão térmica, eu acho que não vai alterar muita coisa, só se na norma alterar. Provavelmente a norma altera alguma coisa e daí vai alterar. Mas a questão é a consciência da população que se ele tiver uma casa com melhor desempenho térmico, ele vai gastar menos energia elétrica para aquecer ou para esfriar ela. Eu acho que só quando a população tiver essa consciência que a gente vai conseguir ter. Acho que essa consciência não foi por causa dessa pandemia, viu? Sinceramente. Não vai acontecer com essa pandemia, vai acontecer quando ele entender que isso vai refletir no bolso dele. Tá? O Marcão, Juan, uhum. como fazer mudanças tão significativas na forma de produzir, projetar e construir nesse mercado doido que vivemos? Valorização de profissional versus conceito de terceiro mundo na hora de contratar. Porra, Marcão, tu É, pegou o que, pesado. Marcos, depois eu te ligo aí, mas é que, assim, é que não foi, é difícil fazer qualquer previsão, sabe? Porque, pô, é um momento sem precedentes, né? Como é que a É. gente vai descobrir? A gente vai ir descobrindo. É, de certa forma, Juan, 30 segundos. bom, então vamos ter que deixar para uma próxima aí, se as pessoas É, quiserem fazer perguntas depois, mandem mensagem ali no Instagram que eu respondo. a gente responde. Obrigado aí pela oportunidade aí de conversar com você sobre o tema e estamos aí, Pô, esperamos aquele passar esse abraço. momento ainda. Grande Quando abraço, terminar, a gente Consuelo, toma uma junto. e a todos aqui. Só mandar um Grande abraço para abraço. Sandra, para Manu, para Guilherme, para Juliana que ajudou, da Nicé lá que ajudou a gente, tá ajudando a gente a fazer. Um abração para quem assistiu, agradeço, tá bom? Combinado. E tamo junto e obrigado por ter participado aqui com a gente, tá bom? E você me Tá, passou o um grande bastão, abraço né? a todos aí. Só para comentar, a única coisa boa dessa pandemia, para minha opinião, está sendo o futebol. Futebol parado, meu time parou de perder. Então estou feliz da vida enquanto não está jogando. E eu sei que você, no caso, é o Tá bom. mesmo que o meu. Tá bom. Grande abraço a todos aí. Uma ótima Tchau, tchau, tarde. gente. Até Abração. mais. Até mais.